Irmãos, graça e paz. É um prazer mais uma vez estar aqui com os irmãos. Não faz muito tempo que eu estive aqui e foi uma bênção. Eu acredito que o Senhor ministrará mais uma vez aos nossos corações. Eu não estou só, como o pastor Donato bem falou, eu estou acompanhado com minha esposa, Kátia, que também é missionária. Nós formamos juntos ali no Betel Brasileiro. E o nosso filho não pôde vir, ficou com a avó. Hoje ele ficou. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir na carta aos Hebreus, capítulo 1. E nós vamos estar meditando na palavra de Deus. O tema sugerido é a supremacia de Cristo, ou reafirmando a supremacia de Cristo em um mundo pós-moderno. Nós vamos abordar o tema à luz de Hebreus. O pastor Giancarlo me deixou à vontade para selecionar o tema que seria, ou melhor, o texto que seria abordado em harmonia com o tema. E eu acredito que o texto aqui de Hebreus se encaixa muito bem naquilo que está sendo proposto. Nós vamos ler, em seguida orar e então entrar na exposição do texto. Espero que você esteja de coração bem aberto, de mente bem aberta, para compreender aquilo que Deus tem a ministrar aos nossos corações nessa noite. E vamos nos alegrar. Querido Deus, nós te louvamos pela tua graça. Nós te rendemos louvores nessa noite. Queremos ler a tua palavra e que o Senhor possa falar aos nossos corações de maneira poderosa, tremenda. Que o Senhor possa ministrar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Os irmãos estão completando 18 anos de igreja local, é uma bênção. Contudo, é muito pouco dentro da eternidade, diante daquilo que Deus tem proposto para a sua igreja, que com certeza transcende essa realidade aqui presente. 18 anos, na realidade, é nada diante de tudo aquilo que Deus prometeu à igreja. Uma das coisas que Deus prometeu à igreja é sustentá-la para todo sempre. Uma das coisas que Deus prometeu à igreja, enquanto a igreja aqui estiver neste mundo, é que Ele a sustentaria, é que Ele faria, por meio da ação do seu Espírito, com que a igreja perseverasse até o fim. Portanto, uma das coisas que caracteriza a igreja é que a igreja ela é militante. Ela milita nesse mundo, ela caminha nesse mundo, ela luta nesse mundo e luta com uma convicção, com uma certeza, a certeza de que haverá um momento em que nós seremos transportados de uma realidade para outra, de uma realidade de limitações, de pecado, de conflitos, de perdas, de perseguições, para uma realidade totalmente diferente, onde a glória de Deus será plenamente revelada a nós, e ali, com a ausência total do pecado e a impossibilidade de uma nova queda, nós adoraremos a Deus eternamente. Mas a grande questão, irmãos, é que enquanto estivermos nesse mundo, haverá lutas, choro, pranto, perdas, decepções e perseguições também. Uma outra característica da igreja é que ela é uma igreja também perseguida.
de uma forma ou de outra, em uma medida ou em outra, muito ou pouco, a igreja sempre sofre perseguições. De maneira que, em um mundo extremamente corrompido pelo pecado, é comum a igreja sofrer perseguições. E uma das perseguições que a igreja sofre é justamente a plena negação do mundo em relação à superioridade de Cristo, ou à supremacia de Cristo. Cristo é absoluto para a igreja. Cristo é poderoso para a igreja. Cristo é soberano, governa, é o cabeça da igreja. Contudo, essa não é a concepção do mundo. Essa não é a concepção das pessoas que não têm Jesus como seu Salvador. Na realidade, a perspectiva do mundo, do sistema de pecado, é uma perspectiva anticristã. Portanto, irmãos, é comum a superioridade ou a supremacia de Cristo ser negligenciada, ser minimizada. Se fizermos uma pesquisa no mundo mais secular, não religioso ou não cristão, entre filósofos, pensadores e pessoas comuns que não confessam a fé cristã, talvez Cristo não tenha nenhum significado para elas. Para outros, Jesus não passa de um homem bom, que trouxe uma boa mensagem. Talvez seja interessante copiar na sua vida alguns princípios. Para outros, talvez para aquela vertente mais religiosa, Jesus é comparado a um guia religioso, semelhante a Buda, Maomé, Gandhi e alguns outros líderes religiosos que passaram pela terra com uma mensagem por alguns admirável. Mas no tocante à sua superioridade a tudo e a todos, muito pouco. Ou apenas os cristãos que compreendem quem é Jesus de acordo com as Escrituras, compreendem que de fato Ele é soberano. Dentro dessa negação de que Jesus é soberano, a igreja sofre. É justamente o contexto da igreja que o autor aos Hebreus está escrevendo. A carta aos Hebreus tem uma mensagem especial para uma época marcada pela apostasia, ou seja, o abandono da fé. Muitos irmãos, nos dias em que a carta aos Hebreus foi escrita, estavam abandonando a sua fé, por conta das perseguições, por conta das perdas. Outros estavam abandonando o cristianismo e retornando às suas antigas religiões, às suas antigas práticas, e outros retornando ao próprio judaísmo. A perseguição, irmãos, ela pode fortalecer a nossa fé, mas em alguma medida a perseguição também pode causar desânimo. E alguns estavam desanimando, abandonando a fé, abandonando a sua crença na supremacia de Cristo e retornando às suas práticas e concepções mundanas. A carta se dirige ao crente que, ao defrontar-se, ao se deparar com a descrença ou com a desobediência, ou mesmo com a perseguição, deve permanecer firme em sua relação com Deus. Essa é a perspectiva da carta aos Hebreus. Portanto, a fim de exortar o povo à fidelidade a Cristo e a Deus, o autor apresenta a superioridade de Jesus, o Filho de Deus. E na perspectiva do autor aos Hebreus, Jesus ele é superior a todos os personagens do Antigo Testamento e a todos os símbolos do Antigo Testamento. Jesus é superior aos anjos, uma vez que anjos são criaturas, mas Jesus é o Criador. Jesus é superior a Moisés. Moisés era profeta, mas Jesus é o profeta enviado por Deus. Jesus é superior a Arão. Arão era um sacerdote escolhido por Deus dentro da perspectiva do sacerdócio levítico, mas Jesus é o sumo sacerdote superior a Arão, de maneira que o texto coloca
a sua origem de uma outra linhagem sacerdotal, quando diz que Jesus é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus também, na perspectiva do autor aos Hebreus, é superior em sacrifício, é superior ao sacrifício levita. Os levitas ofertavam a Deus, imolavam os animais e ofertavam a Deus para a remissão dos seus pecados. Contudo, Jesus é o sacrifício perfeito, agradável, puro e eterno e soberano e extremamente agradável a Deus. Necessariamente, irmãos, no texto que lemos, Jesus, por ser filho de Deus, é colocado em uma posição superior aos anjos, que são criaturas. Observe o verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome que eles. A pergunta agora é: mas por que Jesus é superior aos anjos? O que nos faz crer que Jesus é superior a tudo e a todos? O autor aos Hebreus nos apresenta a singularidade de Cristo e a sua superioridade, ao passo que exige dos seus leitores uma resposta positiva à realidade por ele apresentada. O autor dos Hebreus apresenta Jesus como superior a tudo e a todos, aos anjos, a qualquer símbolo, a qualquer personagem do Antigo Testamento, mas convoca, exige dos seus leitores uma resposta positiva a essa realidade. Uma outra pergunta que vamos tentar responder é: por que Jesus é superior a tudo e a todos? Em primeiro lugar, Jesus é superior porque Ele é a palavra reveladora de Deus. A primeira parte do texto diz no verso 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O autor diz que no passado, é uma referência ao Antigo Testamento, Deus falou de diferentes formas por meio de diferentes pessoas. A Abraão Deus falou por meio de sonho. Há muito tempo antes de Abraão, Deus se revelava, por exemplo, a Adão, na viração do dia, ali tinha comunhão com ele. A Moisés, Deus se revelava em cima do Monte Sinai de maneira extraordinária, havia trovões, relâmpagos, o chão tremia, o monte fumegava, e ali Deus se revelava a Moisés de uma forma linda, maravilhosa e ao mesmo tempo assombrosa, porque ninguém podia se aproximar ao pé do monte. Havia um limite, e quando ultrapassado aquele limite, não apenas os homens, mas até os animais podiam morrer ali fulminados a qualquer momento. Mas foi uma forma que Deus estabeleceu de se revelar ao seu povo. E na ocasião Deus pede para que Moisés registre tudo aquilo que ele está dizendo no Monte Sinai. Deus se revelou de diferentes formas. Mas a segunda parte do texto diz que a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. E daí você tem que entender que quando o autor dos Hebreus diz que Deus falou a nós nos últimos dias, é uma referência a Ele mesmo e aos seus contemporâneos do primeiro século. Deus falou nos últimos dias por meio do Filho. A palavra de Deus nos alcança hoje, no século 21, no período da pós-modernidade, e Deus continua falando aos nossos corações através do Filho, através de Jesus Cristo. Deus não fala mais em sonhos como no Antigo Testamento. Deus não fala mais no Monte Sinai que fumegava como no Antigo Testamento. Deus fala através de Jesus Cristo, que é a sua plena revelação. E quando eu digo que Deus não fala mais em sonho, não estou desconstruindo a perspectiva dos dons espirituais. Por favor, eu creio na contemporaneidade dos dons. Quando eu digo que Deus não fala mais em sonhos,
eu estou dizendo que Deus não revela mais palavra inspirada conforme no Antigo Testamento. Mas Deus nos traz a sua vontade. Deus revela a sua palavra de sabedoria. Contudo, nos últimos dias isso acontece por meio do Filho. Jesus, irmãos, não é uma outra revelação de Deus que anula a revelação do passado. Jesus, ele unifica a revelação de Deus. Ele é o cumprimento da revelação de Deus. Um dos textos mais extraordinários para mim nas Escrituras Sagradas é João capítulo 1, verso 18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Quando João diz que Jesus é quem revelou a Deus, ele está dizendo que não há uma outra forma de conhecermos o Pai a não ser por meio do Filho. A palavra revelou aqui no texto original aponta para a ideia de interpretação. É como que se Jesus, como não, o texto está dizendo que Jesus é a interpretação do Pai. De maneira, irmãos, que se quisermos conhecer a Deus, se quisermos conhecer a vontade de Deus, que se quisermos sermos conhecedores dos planos inesgotáveis de Deus, temos que conhecer o Filho. Ninguém representa a Deus melhor do que o seu próprio Filho. A única maneira de ouvirmos a Deus é por meio do Filho. A única maneira de ouvirmos a doce e suave voz do Senhor que nos salvou e planejou essa salvação desde a eternidade é por meio de Jesus Cristo. O mundo revela muitos ruídos, vozes estranhas à vontade de Deus, que tenta dar explicação a Deus. Mas só Jesus é quem o revela. Mas em segundo lugar, por que Jesus é supremo? Porque Ele é criador e sustentador do universo. O verso 2 diz que nos últimos dias Ele nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Jesus, irmãos, foi o agente ativo na criação de Deus. É por meio do Filho que o Pai traz todas as coisas à existência. Logo, o Filho não é uma criatura. O Filho também é criador. O Filho não é criado pelo Pai, como diziam alguns hereges no início da igreja. Jesus é criador. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, ele diz: porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. Jesus é criador, por isso Ele é supremo. Ele está acima de tudo e de todos. Ele habita em luz inacessível e não há um ponto no universo que não tenha sido criado por sua ação criadora. Eu quero chamar a atenção a um detalhe no texto. O texto diz, no verso 2, no final: a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Essa expressão universo não se refere apenas ao cosmos, às coisas criadas, às galáxias, os planetas, o sistema solar. Não, ela é muito mais abrangente. Ela aponta para o fato que Deus não apenas cria, mas governa a criação. Aponta para o fato que Jesus não apenas traz tudo à existência, mas governa aquilo que Ele trouxe à existência. Aponta para o fato de que Jesus traz à existência o cosmos, os homens, e governa a história dos homens. Amados irmãos, se Cristo é governador,
Se Cristo é Criador de tudo e de todos, nele nós podemos descansar. Ele governa a nossa história, a história das nossas vidas. E se Ele está no controle das nossas vidas, nós podemos descansar, nós podemos nos deleitar no regaço do Pai, tendo a plena certeza e a plena convicção de que nada dará errado e tudo aquilo que Deus planejou para a vida da igreja, para a vida dos membros da igreja do Senhor, dará certo. Tudo colaborará para o pleno cumprimento da sua vontade. A sua história é governada por Jesus. Talvez você tenha olhado em alguns momentos para si mesmo e tenha desejado uma história diferente. Talvez tenha nascido em outro lugar, talvez tenha nascido em uma outra família, talvez tenha sido um pouco mais alto, um pouco mais baixo, tem uma cor de pele diferente, uma profissão diferente. Talvez você esteja plenamente insatisfeito com a história que você tenha vivido. Não importa a sua perspectiva, o Senhor está no controle da história da sua vida. E nada que venha acontecer nela está fora do seu controle. Sejam coisas boas, sejam coisas ruins, o Senhor está no controle e vai acontecer exatamente aquilo que Ele determinou desde antes da criação. Mas há uma terceira resposta que podemos dar do porquê Jesus é supremo. É porque Ele é a expressão exata do ser de Deus. Observe mais uma vez o texto bíblico quando diz o seguinte, verso 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. E aqui está a ideia de que Jesus é a perfeita representação do Pai. O próprio Deus imprimiu em seu Filho a forma divina do seu ser. Talvez o meu filho não me represente muito bem. Talvez você não represente muito bem o seu pai ou a sua mãe, por meio das características físicas, das ações, das atitudes. Somos pessoas distintas uma das outras. Apesar de em essência sermos seres humanos, cada um aqui tem uma formação, uma bagagem. Necessariamente aquilo que o meu pai é ou foi, eu não sou obrigado a ser. Mas na divindade não acontece isso. Apesar de serem pessoas distintas, o Pai e o Filho, pessoas separadas dentro do mistério da Trindade, o Filho é a perfeita representação do Pai. O Pai é santo, logo o Filho também. De maneira que aproximar-se do Filho é aproximar-se do Pai. Conversar com o Filho é conversar com o Pai. E isso, irmãos, é às vezes incompreensível. Você faz ideia de Deus, Filho, tomando a forma humana, nascendo na periferia do mundo, não tendo um local digno para nascer, nascendo ou sendo gerado no ventre de uma pecadora, dependendo dos seus seios para ser amamentado, sendo adorado inicialmente por magos pagãos e por animais que ali estavam, além do seu pai e de sua mãe. Mas ali estava Deus, a perfeita representação, a perfeita expressão de Deus, a expressão exata de Deus. E daí, irmãos, o pecado é algo
tão absurdo. O pecado é algo tão destrutivo que as pessoas estavam andando com Deus, morando perto de Deus, falando com Deus, sem perceber Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Que coisa tremenda, irmãos. O Filho compartilha da mesma essência do Pai. E daí alguns discípulos certa vez se aproximaram dele e disseram: Senhor, mostra-nos o Pai. E daí Jesus disse: mas eu sempre estive convosco e você ainda me diz: mostra-nos o Pai. Um pouco mais à frente ele diz: eu e o Pai somos um. Quem vê o Filho vê o Pai. Motivo do qual Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há outro caminho. Todo atalho fora de Cristo para chegar a Deus é perigoso. Logo, irmãos, se tenho confiança nas palavras do Pai, também posso confiar nas palavras do Filho. A minha vida está segura em suas mãos. Os leitores da carta aos Hebreus que sofriam perseguições, que eram tentados a abandonar, eles estavam lendo essas verdades em um contexto de perda e eram motivados a permanecer crendo no Senhor Jesus, porque Ele também é Deus. Mas eu quero lhes dar uma quarta resposta. Porque Jesus é superior a todas as coisas? Em quarto lugar, porque Ele fez a purificação pelos nossos pecados e está à direita de Deus em uma posição superior aos anjos. Verso 3 e 4, mais uma vez. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação pelos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. O texto quer dizer, irmãos, que Cristo completou a obra de Deus na crucificação para a remoção dos nossos pecados. Ele foi o sacrifício perfeito. O próprio Cristo providenciou a purificação dos nossos pecados e naquele momento Ele é tanto um sacerdote que se apresenta a Deus no Santo dos Santos quanto a oferta apresentada a Ele. Ele é tanto o ofertante quanto a oferta. De maneira que Jesus fez por nós o que ninguém poderia fazer. Ele nos livrou das amarras do pecado, daquilo que nos separava de Deus. Agora, irmãos, já não somos mais aqueles do passado, mas em Cristo temos livre acesso a Deus e estamos assentados nas regiões celestiais. Voltou os Hebreus mais à frente e vai dizer: tendo a intrepidez de adentrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus. Se nós temos a audácia, a coragem, se nós temos a capacidade de entrarmos na presença de Deus e adorá-lo na intimidade com o Pai, é porque Cristo nos deu esta capacidade. Eu quero lhe chamar a atenção a uma expressão interessante do texto. O texto diz que Ele está à direita do Pai. A expressão é: assentou-se à direita do Pai. E essa expressão não pode ser vista como literal, porque Deus não tem nem direita nem esquerda. Deus é Espírito, está em todo lugar. Mas quando o autor tenta explicar o inexplicável, quando o autor traz essa realidade numa linguagem humana, ele quer dizer que Jesus, após ter remido os nossos pecados na cruz do Calvário, ele assume uma posição de autoridade, porque quem está à direita do soberano do universo ocupa uma posição de autoridade.
uma posição de privilégio dado a uma pessoa altamente honrada, de maneira que Jesus é superior a tudo e a todos, porque está à direita do Pai, é honrado pelo Pai, é singular, ninguém é igual a Ele. Agora, irmãos, eu quero lhes chamar a atenção a Filipenses capítulo 2, verso 9 a 11. O apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia que aqueles que não adoram a Cristo, aqueles que não se curvam diante da sua soberania, crendo ou não crendo, se curvarão diante dele. Aceitando a sua soberania ou não aceitando a sua soberania, curvarão diante dele. Sejam homens, sejam principais ou potestades, autoridades humanas ou potestades malignas, todos se dobrarão diante do soberano do universo. Alguns para a herança eterna, outros para a condenação eterna, mas toda criatura se curvará diante do Criador. Jesus é soberano. Ele está acima dos anjos, Ele está acima dos reis, Ele está acima dos imperadores. Ele é soberano. A pergunta agora é: que resposta estamos dando à revelação de Deus trazida a nós por meio de Jesus, o Filho de Deus? Como é que a igreja pode responder à superioridade de Cristo? Cristo é singular. Como é que a igreja pode responder de maneira positiva à singularidade de Cristo? Primeira resposta. A primeira resposta é que Jesus é a revelação máxima de Deus. E não há necessidade de retornarmos às antigas práticas religiosas, como estava acontecendo com alguns no período em que a carta foi escrita. Retroagir é apostasia, é abandono da fé, é entender que Jesus já não é mais suficiente. E muitos de nós, irmãos, têm retornado, têm apostatado da fé, porque enxergam Jesus não como soberano, mas como vassalo dos nossos desejos, dos nossos planos. Enxergam Jesus não como soberano, mas como aquele que está pronto apenas para realizar as minhas satisfações, satisfazer os meus desejos. E quando isso não acontece, ele não é digno de ser servido, logo eu retorno, eu abandono a fé em Jesus. Para muitos de nós, Jesus já não é mais soberano. Alguns que se dizem ser cristãos evangélicos já trocaram a centralidade do culto, já não é mais Cristo. O homem é o centro. Satisfazer os anseios de um coração pós-moderno é o centro. Prometer à igreja aquilo que a Bíblia não promete é o centro. O culto já não é mais cristocêntrico, o culto é antropocêntrico. O homem sentou no trono de Deus. Isso é apostasia. É retornar, abandonando a supremacia de Cristo. Em alguns contextos, Jesus foi substituído por apetrechos mágicos religiosos com poderes de trazer bênçãos. Jesus já não é mais suficiente. Essa é a primeira resposta. Nós temos que permanecer firme na revelação máxima de Deus, que é Jesus Cristo.
Como é que podemos responder a essa realidade? Segundo, conhecendo a supremacia de Cristo, que me conduz a permanecer firme em meio a um contexto de perdas. Quem aqui nunca passou por lutas? Quem aqui nunca passou por dificuldades? Quem aqui nunca sofreu separações, rachas, luto? Quem aqui nunca foi perseguido no trabalho? Quem aqui nunca fez uma oração e não obteve de Deus uma resposta imediata? Quem aqui nunca apresentou a Deus uma causa há anos e ainda não foi respondida? Quem aqui não deseja algo que necessariamente ainda não conseguiu? Quem aqui nunca recebeu uma má notícia que muitas vezes chega e bate a nossa porta sem mandar aviso prévio? Quem aqui nunca recebeu uma notícia de uma doença medonha, de um familiar, de um amigo, ou talvez consigo mesmo? Seja lá o que for, irmãos, nós temos que responder à supremacia de Cristo, estando firme nele em um contexto de perdas. O apóstolo Paulo diz que nós somos participantes das aflições de Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. E cruz é um chamado à morte. Cruz é um chamado à perda. Cruz é um chamado ao sacrifício. E a igreja tem que entender isso, que a sua essência é mártir. Haverá um momento em que a igreja será perseguida. Haverá um momento em que a igreja sofrerá perseguições, e apesar das perdas promovidas por essa perseguição, o meu alvo é Cristo, a minha salvação é Cristo, a minha satisfação está em Cristo. Se a nossa satisfação não estiver em Cristo, o céu será monótono. Eu acho que eu já falei isso aqui. Se a nossa satisfação estiver apenas nas coisas desse mundo, quando dão tudo certo, e não em Cristo, apesar do certo ou das perdas, o céu será monótono. Se eu não aprender a me satisfazer em Cristo aqui, quando chegar no céu vai ser monótono, porque as coisas do mundo ficarão. E lá haverá apenas Deus, e eu tenho que me satisfazer em Deus. E lá haverá apenas Cristo, eu tenho que me satisfazer em Cristo, e plenamente com Ele, só Ele, então somente Ele.